A história de Oprah Winfrey. Hoje é a história de uma mulher que nasceu em um ambiente tão difícil que estatisticamente o destino dela parecia já definido pela pobreza, abuso e sofrimento. Mas ela conseguiu transformar dor em força e se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Estamos falando de Oprah Winfrey, fundadora da OWN Network, uma das maiores comunicadoras da história da televisão. Mas antes da fama, existia uma menina extremamente pobre tentando sobreviver. Infância marcada pela pobreza extrema. Oprah nasceu em 1954 no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Ela cresceu em condições muito difíceis. A família era tão pobre que em alguns períodos ela usava roupas feitas de sacos de batata. Imagine isso. Enquanto outras crianças tinham uma infância comum, ela crescia cercada por dificuldades financeiras, instabilidade familiar, ambientes emocionalmente pesados, mas havia algo diferente nela desde cedo. Uma conexão muito forte com palavras e comunicação. Ela amava ler. Os livros viraram uma espécie de fuga mental da realidade dura que vivia. A dor silenciosa da infância. A infância de Oprah foi extremamente traumática. Ela enfrentou abusos e situações psicológicas muito difíceis, ainda muito jovem. Essas experiências quase destruíram emocionalmente sua vida. Em muitos casos, pessoas que passam por dores tão profundas acabam acreditando que nunca conseguirão construir algo grande. Mas Oprah começou a desenvolver algo poderoso. A capacidade de transformar sofrimento em consciência. Em vez de endurecer completamente, ela aprendeu a entender emoções humanas profundamente. Isso mais tarde se tornaria uma das maiores forças da carreira dela. A adolescente que parecia destinada ao fracasso. Na adolescência, Oprah enfrentava insegurança, dificuldades emocionais, sensação de não pertencimento. Em vários momentos, sua vida parecia fora de controle. Mas então aconteceu algo importante. Ela foi morar com o pai, e o pai dela tinha disciplina rígida. Exigia leitura, estudos, responsabilidade. Isso mudou o rumo da vida dela. Aqui existe uma lição enorme. Ambientes influenciam profundamente nosso destino. O poder da comunicação. Oprah começou a participar de concursos de oratória. Quando falava, as pessoas prestavam atenção. Ela tinha algo raro, conexão humana. Não parecia artificial, não parecia ensaiada demais. As pessoas sentiam a verdade nela. E isso abriu portas para trabalhar em rádio e televisão, ainda jovem. O fracasso na televisão. Muita gente pensa que a carreira dela foi uma sequência de sucesso. Não foi. Em um dos primeiros trabalhos na TV, Oprah foi considerada emocional demais, inadequada para jornalismo, sem perfil ideal. Ela chegou a ser retirada de uma função importante de telejornal. Imagine ouvir isso. Quando você está tentando vencer na vida, a maioria quebraria emocionalmente. Mas existe algo importante aqui. Muitas vezes o mundo critica exatamente aquilo que depois se tornará seu diferencial. O que criticavam nela? Emoção. E justamente essa emoção foi o que fez milhões de pessoas se conectarem com ela depois. A grande virada, quando começou a apresentar programas com mais liberdade de comunicação, algo diferente aconteceu. Ela não entrevistava pessoas como uma máquina, ela escutava de verdade, demonstrava humanidade, falava sobre dor, superação, medo, sonhos, traumas, crescimento pessoal. O público começou a sentir identificação emocional gigantesca. O programa dela cresceu absurdamente. Depois virou The Oprah Winfrey Show, um dos programas mais influentes da história da televisão. O detalhe mais impressionante, Oprah não venceu apenas financeiramente, ela venceu emocionalmente. Isso talvez seja ainda mais difícil. Muitas pessoas conseguem dinheiro, mas continuam destruídas internamente. Ela transformou experiências dolorosas em maturidade, empatia, força, propósito. Ela construiu muito mais que audiência.
Com o tempo, Oprah virou empresária, atriz, produtora, filantropa, influência global. Entrevistou líderes mundiais, artistas, empresários e milhões de pessoas ouviram suas ideias sobre crescimento pessoal. Mas tudo começou com uma menina pobre que gostava de ler. O que fez Oprah Winfrey vencer? Ela não deixou o passado controlar o futuro. Isso é gigantesco. Dor não precisa definir destino. Transformou vulnerabilidade em força. Ela não escondia humanidade, usava isso para criar conexão. Desenvolveu conhecimento, leitura e aprendizado mudaram sua mente. Persistiu após rejeições. Ela foi considerada inadequada para a TV. Depois virou uma das maiores comunicadoras da história. Criou propósito além do dinheiro, impacto humano, gera força de longo prazo. Uma frase forte dela: transforme suas feridas em sabedoria. Essa frase tem profundidade enorme, porque quase todo ser humano carrega dores. Mas existem dois caminhos: deixar a dor destruir ou usar a dor para crescer. Aplicação prática para a sua vida. Talvez você carregue inseguranças, traumas, medo, rejeições, erros do passado. Mas histórias como essa mostram algo importante. Seu passado influencia você, mas não precisa aprisionar você. Existe diferença, e a reflexão final que fica para você é: a vida de Oprah Winfrey mostra que origem difícil não impede grandeza, rejeição não impede sucesso, dor não impede crescimento. Às vezes aquilo que parecia sua maior fraqueza pode se tornar exatamente o que fará você se destacar no futuro. E talvez uma das maiores vitórias da vida dela seja conseguir continuar crescendo sem permitir que o sofrimento destrua sua vida de futuro.